A porta aberta na serra. Uma moça pobre deixou um homem estranho e o filhinho dele passarem uma noite na casa dela, sem saber que ele era um CEO muito rico. Se afasta da porta. Lara gritou, a voz apertada de medo, segurando firme o atiçador de lareira com as duas mãos. Por favor, a voz do homem veio do outro lado, embargada pela chuva forte e pelo vento gelado. Não vim fazer mal a ninguém. Só preciso de um lugar seguro pro meu filho. O coração de Lara batia disparado, pelo vidro embaçado e gelado. Ela via a silhueta de um homem alto, ombros largos, curvado sobre algo menor, uma criança. A chuva caía em lençóis grossos, batendo no telhado de zinco do casebre simples na serra. Eu não abro a porta para estranho nenhum, principalmente para homem. Silêncio. Só o barulho da chuva e do vento. Eu entendo. Não pediria se tivesse outra saída. Ele tá doente, tá tremendo de frio. Só uma noite. Para escapar dessa chuva toda. Lara pensou um instante. O frio já entrava pelas paredes de madeira velha da casinha. A luz tinha caído fazia 1 hora, e a lareira era a única coisa que segurava o calor na sala. Olhou pro celular. Sem sinal. Sem ninguém para chamar. Olhou de novo pelo buraco da porta. O homem se mexeu um pouco, mostrando o menininho encolhido nos braços dele. A criança tossiu forte. Um som seco e sofrido. Isso decidiu tudo. Com um rangido alto das dobradiças velhas, Lara abriu a porta. A chuva entrou de uma vez, gelando os pés dela através das meias. Entra logo. O homem deu um passo, só o suficiente para ela ver melhor. Alto, todo molhado, cabelo grudado na testa. O menino escondia o rosto no casaco do pai, o corpinho tremendo. Obrigado. Ele assentiu, entrando com o menino no colo. Ela fechou a porta e passou a tranca. Senta ali perto da lareira. Não toque em nada. Ele obedeceu. Colocou o menino com cuidado no sofá velho, tirou o casaco dele e enrolou no garoto. Lara observava tudo, ainda segurando o atiçador. Qual o seu nome? Rafael. E esse é o Theo. Tem 6 anos. Tá com tosse forte. Acho que é gripe. Ela bufou. Você sai carregando criança no meio dessa tempestade toda? Que irresponsabilidade. Rafael baixou os olhos, afastando o cabelo molhado da testa do menino. A gente não tinha para onde ir. Lara parou. Depois foi para a cozinha. Tenho toalha seca e sopa instantânea de galinha. Só isso. Ele assentiu, agradecendo quieto. Ela voltou com as toalhas. Ele pegou e secou o menino com cuidado de pai. Lara ficou do outro lado da sala, braços cruzados, apertados no peito. Não gostava disso. Visitantes inesperados. Lembranças ruins. Há 1 ano, ela confiou em alguém que bateu na porta com olhos bons e quase perdeu tudo. Agora esse estranho estava na casa dela. Por que vocês estão por aqui? Não tem quase ninguém por quilômetros. A chuva forte estava anunciada há dias na TV. Eu estava tentando levar o Theo para casa da avó, 2 cidades daqui. A estrada fechou atrás da gente. O carro morreu. Ela olhou para ele à luz da fogueira. Parecia normal. Não perigoso. Mas também não totalmente sincero. Tinha algo escondido no olhar. O menino tossiu de novo, fraquinho. Lara suspirou forte e foi para a cozinha. Sopa de galinha caipira, então. Minutos depois trouxe 2 canecas fumegantes para perto do fogo. Rafael agradeceu baixinho. Ela entregou a caneca da criança para ele. Depois sentou bem do outro lado da sala. O silêncio caiu pesado, mas não hostil. Só o crepitar da lenha, o tilintar da colher na caneca, e a chuva batendo lá fora. Theo dormiu devagar, cabeça no colo do pai. Lara olhava para as chamas, forçando-se a ficar acordada. Você não precisa ter medo. Eu não tô com medo. Você deixou 2 estranhos entrarem na sua casa. Eu diria que você é corajosa. Ou burra. Rafael deu uma risadinha baixa. Eu diria o mesmo de você. Foi a primeira vez que a sala pareceu menos fria. Uma noite só. De manhã a chuva diminui, vocês vão embora. Uma noite. Só isso. Ela olhou pro rostinho dormindo do menino, depois pro homem que o segurava com tanto carinho, pela primeira vez em muito tempo. Se perguntou se abrir a porta tinha sido um erro, ou a coisa mais certa que fez em anos. The rain didn't stop. By morning, the world outside was covered in water and mud. Roads vanished under the flood. Trees swayed in the strong wind. As estradas sumiram debaixo da enchente. As árvores balançavam com o vento forte. Até as pegadas da noite anterior desapareceram. Lara saiu na varanda, enrolada num casaco grosso, e olhou pro céu cinza. Eles estão dizendo que a estrada só abre amanhã. Ela voltou para dentro.
Rafael olhou para cima, enquanto dava colheradas de sopa quente pro Theo. Então a gente fica preso. Ela sentiu. Mais uma noite pelo menos. Ele encontrou os olhos dela. Desculpa. Não é culpa sua. Ela falou com um toque de cansaço na voz. Vamos aproveitar o melhor disso. Naquele dia, eles caíram numa rotina que ninguém esperava. Rafael se ofereceu para rachar lenha, balançando o machado com força limpa e precisa atrás da casa. Lara, surpresa com a força e a precisão dele, observou da janela antes de voltar para a cozinha. Fez massa fresca para pão de queijo e começou uma panela de sopa caseira de galinha caipira. O cheiro de cheiro verde, alho e cebola encheu a casa. Quando apareceu uma goteira perto da porta dos fundos, Rafael consertou com ferramentas que pegou no barracão velho dela. Subindo numa cadeira bamba com mãos cuidadosas, arrumou a dobradiça da porta do quarto sem ninguém pedir. E reforçou o gancho de casaco na entrada. Sorrindo quando Lara ergueu a sobrancelha. Você é bom com as mãos. Anos consertando o que eu não podia comprar novo. Theo tossiu a manhã toda. A testa dele esquentou de novo. Lara não hesitou. Fez chá de erva cidreira com mel. Esfriou até ficar na temperatura certa. E segurou a xícara para ele tomar aos golinhos. Umedeceu um pano com água morna, checando a febre com dedos gentis. Quando ele ficou inquieto, pegou um ursinho de pelúcia velho e querido que guardava numa caixa no quarto. Sentou ao lado dele no sofá, contando historinhas enquanto passava o pano nas bochechas. Calma, meu bem. A gente vai te deixar melhor. Rafael, olhando quieto da cozinha, não disse nada, mas apertou a mandíbula. Estava acostumado a fazer tudo sozinho. Ser mãe e pai, protetor e provedor. Ver Lara cuidar do Theo com tanta ternura mexeu fundo nele. Ela não tinha obrigação nenhuma. Mesmo assim, ali estava ela, ajoelhada no chão duro ao lado de um menino que não era dela, cantarolando baixinho enquanto limpava o suor da testa dele. Mais tarde, enquanto Lara foi pegar mais cobertor, Rafael parou na porta do quarto e observou. Ela estava sentada no chão ao lado da cama do Theo, segurando a mãozinha dele com as duas mãos. Cantarolava uma cantiga de ninar, talvez da própria infância. O ursinho estava enfiado do lado dele. O cabelo dela caía para frente enquanto se inclinava para checar a testa de novo. Cada gesto cheio de cuidado, de presença. A garganta de Rafael apertou. Ele virou antes que ela visse os olhos dele marejarem. Naquela noite, com a chuva uivando lá fora e a casa iluminada pelo fogo, os três se juntaram na sala. Lara contou uma história de fada, sobre uma menina corajosa que acalmou uma tempestade só com bondade. A voz dela dançava pela sala. E Theo bateu palminhas quando acabou. Rafael fez bichinhos com pedaços de papel dobrado. Tentativas desajeitadas mas fofas. Theo riu quando um alce de papel com chifres tortos caiu. Depois Theo pegou um caderninho e uns lápis de cor que Lara deu. Desenhou rápido língua para fora de tanta concentração. Quando terminou, rasgou a folha e mostrou orgulhoso. Esse é você. Apontou para a figura de cabelo dourado. Abrindo a porta. O desenho mostrava o casebre coberto de chuva. Um homem alto e um menino pequeno do lado de fora. Uma mulher, Lara, abrindo a porta. Luz quente saindo atrás dela. Ele colou na parede com fita adesiva que sobrou de embrulho. Essa é minha segunda casa. Lara olhou pro desenho, sem conseguir falar. Rafael olhou para ela, não só com gratidão dessa vez, mas com algo mais profundo. A forma como os dedos dela passavam no cabelo do Theo, o carinho que colocava em tudo, a força quieta dela. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu o começo delicado e assustador de algo que não se permitia sentir há anos. Esperança. A tempestade passou. O sol nasceu fraco atrás das nuvens, jogando um brilho prateado nas árvores molhadas. Lara parou na porta do casebre, já de casaco grosso e bota de trabalho. O ar ainda frio, mas limpo o suficiente para a estrada ser aberta. Dentro, Rafael e Theo ainda dormiam, enrolados juntos no sofá. Respirando suave na luz da manhã, Lara parou na porta. Queria dizer algo, qualquer coisa. Perguntar se eles ainda estariam ali quando ela voltasse. Oferecer mais uma noite. Mas as palavras pesaram na garganta. Era o primeiro turno dela no trabalho em dias. E não podia perder. Deixou o fogo bem aceso. Lenha extra ao lado da lareira. E um bilhetinho na bancada da cozinha. Volto às 4. Fiquem à vontade. Quando chegou no barzinho da cidade onde trabalhava meio período, os pensamentos dela não saíam deles. Toda vez que o sininho da porta tocava,
Ela olhava, mas nunca era Rafael, nunca era Theo. Quando o turno acabou, ela quase correu para pegar o ônibus de volta para a serra. O céu já estava laranja quando chegou no casebre. A varanda quieta, sem pegadas na lama fresca, sem risadas lá de dentro. O coração dela afundou. Empurrou a porta. O fogo tinha baixado, mas ainda queimava. As cobertas estavam dobradas direitinho. A louça na pia lavada e secando. A sala limpa, quase como se ninguém tivesse passado por ali. Eles foram embora. Uma dor aguda cresceu no peito dela. Na mesa de jantar, um papel dobrado, segurado por algo pequeno e liso. Ela se aproximou devagar. O papel era amarelo claro, levemente pautado. Sem nome nela, mas ela soube que era para ela. Abriu. Obrigado pelo calor. Pela bondade. Por mostrar que ainda existem pessoas como você no mundo. Nunca vou esquecer. Sem assinatura, só uma linha abaixo. Escrita mais hesitante. Você ajudou mais do que imagina. Ao lado do bilhete, um cartão preto. Sem nome, sem banco, só um chip pequeno e uma fileira de números. Ela pegou, o coração batendo forte. Mais pesado que cartão comum. Liso, misterioso. Um cartão preto, daqueles que só gente muito rica tem. Olhou chocada. Primeiro confusão, depois descrença. Depois algo que não soube nomear. Colocou devagar no lugar e sentou na beira do sofá onde Rafael sentou na noite anterior, contando histórias pro filho. Os dedos apertaram o bilhete. Ele foi embora sem despedida, sem explicação, sem ela conseguir dizer o que começava a crescer no peito dela. Achou que sentiria alívio e espaço para respirar, a casa de volta só para ela, mas sentiu um vazio doendo. Como se alguém tivesse aberto uma porta no coração dela, e saído antes que ela percebesse que entrou. Os olhos arderam. O casebre ficou quieto, e pela primeira vez em muito tempo, Lara chorou. Não de medo, não de dor, mas da saudade de algo que nunca esperou encontrar, e sem saber se veria de novo. Na manhã seguinte, Lara ficou na fila do único banco da cidade, o cartão preto misterioso apertado no bolso do casaco. O vapor da respiração embaçava o vidro da porta enquanto esperava entrar. O caminho todo, a mente brigou consigo mesma. Uma parte gritava para usar, a outra segurava firme o orgulho que sempre valorizou. Quando chamaram o número dela, foi até o guichê com passos incertos. Encontrei isso. Colocou o cartão devagar no balcão. Quero só saber de quem é. A atendente deu um olhar estranho. Digitou uns números. Depois de segundos, as sobrancelhas subiram um pouco. É conta privada. Sem nome aberto. Status muito importante. Não posso dar detalhes. Mas quem te deu isso confia muito em você. Não quero dinheiro. Lara falou rápido. Não vim usar. Só precisava saber. A mulher assentiu devagar e devolveu o cartão. Lara saiu com mais perguntas que respostas. E guardou o cartão numa gaveta. Nunca abriu, nunca tocou. Dias viraram semanas. A chuva diminuiu. O vento amaciou. As noites ficaram mais quietas. Lara voltou para a vida de sempre. Consertando o casebre, trabalhando na biblioteca 2 dias por semana, pegando turno extra no barzinho quando dava. Mas tudo parecia menos vivo. O som da risada daquela noite ficou com ela, assim como a imagem de um homem de cabelo escuro sentado perto do fogo, fazendo bichinhos de papel pro filho. Acordava de madrugada, olhando para a porta, quase esperando uma batida. Então, numa segunda-feira de manhã, tudo desmoronou. Chegou na bibliotecazinha da cidade e viu um cartaz na porta. Fechado definitivamente. Verba cortada. Lá dentro, a chefe embalava os últimos livros. Desculpa, Lara. Pararam de apoiar filial no interior. Não tem jeito. Voltou para casa com as pernas dormentes. Cada passo mais pesado. 2 empregos perdidos em menos de 3 meses. Sem família, sem reserva. E as contas já crescendo. No fim da semana, a pilha de lenha diminuiu. A geladeira pela metade. A conta poupança abaixo de R$ 20. Tentou vender artesanato online. Até a máquina de escrever velha. Mas nada deu certo. O silêncio no casebre pesou mais a cada dia. Aí veio a carta. Chegou numa quarta tarde. Enfiada debaixo da porta num envelope grosso amarelo claro. O nome dela escrito à mão, letra caprichada. Abriu devagar. Dentro, uma página só, impressa em papel bom. Prezada senhorita Lara Mendes. Temos o prazer de convidá-la para uma entrevista privada, para o novo programa de inclusão comunitária do Grupo Rivera Rhodes. Procuramos pessoas de caráter raro, valores fortes e bondade comprovada.
Seu nome foi indicado pessoalmente. Compareça ao nosso escritório no centro na data e hora abaixo. Viagem já organizada. Atenciosamente. Rafael Rivera, diretor executivo. Grupo Rivera Holdings. As mãos tremeram. Leu de novo e de novo. Rafael. Sentou pesado na beira do sofá, o mesmo lugar onde ele sentou ao lado do Theo. Apertou a carta no peito, respirando fundo. Ele lembrou, e encontrou ela. Não sabia o que era essa entrevista. Nem porque agora, nem porque depois de tanto tempo ele procurou. Mas uma coisa era clara. A história dela com Rafael não tinha acabado. Lara parou no saguão do prédio de vidro brilhante. O piso de mármore polido refletindo as botas ainda sujas de lama da estrada da serra. O teto alto, luz dourada. Pessoas em volta se movendo com propósito em ternos lisos e saltos elegantes. Ela se sentiu estranha num lugar estrangeiro. Segurando a carta de convite numa mão. Foi até a recepção. Eu tenho horário com o grupo Rivera Holdings. Meu nome é Lara Mendes. Sim, senhorita Mendes. A mulher sorriu caloroso. Estávamos esperando. Por favor, pegue o elevador até o 32º andar. O senhor Rivera vai recebê-la pessoalmente. Lara piscou. Senhor Rivera. Sim, a recepcionista já falava no fone de ouvido. Ele é o diretor executivo. Entrou no elevador, coração disparado. Os números subiam. Cada andar trazia uma memória. Theo rindo perto do fogo. Rafael passando a sopa. A voz dele agradecendo no silêncio da noite chuvosa. Quando as portas abriram. O espaço era quieto, elegante. Uma mulher de vestido azul escuro indicou o caminho. E levou até um escritório grande de paredes de vidro. Lá estava ele, Rafael perto da janela, alto e calmo num terno cinza escuro. De costas, mas quando ela entrou virou. Os olhos se encontraram. O tempo parou um instante. Ele sorriu quente, firme e familiar. Lara. Ela respirou. Rafael. Ele deu um passo, mãos relaxadas ao lado do corpo. Parecia o mesmo, mas diferente, mais forte e mais no controle. Mas com a mesma bondade quieta nos olhos. Eu fiquei imaginando se você viria. Você me convidou. Eu torci para você dizer sim. Ele apontou para a área de estar perto da janela. Por favor, senta. Ela sentou na poltrona, apertando os braços levemente. Ele foi até uma prateleira próxima, pegou uma pasta fina e entregou. Dentro, uma folha só. Um desenho de criança. O casebre na chuva, um homem alto, um menino pequeno. E uma mulher de cabelo claro abrindo a porta. Os olhos dela se arregalaram. Você guardou. Eu levei. Naquela manhã, eu sabia que o Theo ia querer que eu guardasse. Ele te chamou de anjo naquela noite. Eu quis guardar um pedaço do que aquela noite significou. Ela olhou para cima. Rafael sentou na frente dela agora, inclinando para frente. Eu não te contei quem eu era. Não planejei aparecer naquela noite. Mas passei o último mês tentando descobrir como retribuir algo que não dá para pagar. Lara balançou a cabeça devagar. Eu não fiz nada especial. Você deu abrigo, dignidade. Deu pro Theo calor e segurança quando a gente não tinha nada. E me deu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele parou. Esperança. Ela não falou, as mãos apertando o desenho. Rafael continuou, voz firme. Eu achava que a única forma de construir algo duradouro era com poder, controle. Mas você me mostrou o que é força de verdade. Quieta, corajosa, bondosa. Criei um programa, ajuda comunitária, educação, apoio no interior. Tudo baseado naquela noite. Ele se levantou, foi até a mesa, pegou outra pasta. E quero que você lidere. Lara piscou. Ele assentiu. Você viveu isso. Entende o que significa dar sem esperar nada em troca. É esse tipo de liderança que eu quero. Ela olhou para a pasta no colo, depois para ele. A voz tremeu. Isso não é sobre dinheiro, né? Rafael sorriu. Não, nunca foi. Ela olhou para ele. Esse homem que um dia sentou perto do fogo de botas e camisa xadrez, e agora oferecia não só um emprego, mas um lugar na história que ele ainda escrevia. E assentiu. Eu faço. Não pelo cargo, não pelo escritório, mas porque nos olhos dele ela viu algo que não via no próprio reflexo há muito tempo. Propósito. E porque acreditou nele não só como CEO, mas como o homem que sussurrou obrigado no escuro e quis dizer cada palavra. As semanas seguintes passaram num ritmo quieto, mas cada dia aproximou mais Lara e Rafael. O novo programa do Grupo Rivera Holdings, chamado Iniciativa Porta Aberta, focava em oferecer moradia de longo prazo, capacitação profissional e creche, para mães solo e pessoas sem teto.
A base era a ideia que Lara mostrou sem querer naquela noite. Bondade sem condição muda vidas. Em toda reunião, visita a obras, troca de e-mail tarde da noite. Eles ficavam lado a lado. Discutiam forte. Rafael era prático, focado em resultado. Lara era compreensiva, protetora da voz de cada pessoa. Às vezes discordavam, mas sempre escutavam e no fim achavam um caminho com honestidade e coração. Lara nunca se sentiu tão vista de verdade. Toda manhã, um café esperava na mesa dela exatamente como gostava. 2 colheres de açúcar, sem creme, canela por cima. Rafael nunca falou nada, mas ela notava toda vez. Algumas noites trabalhavam até tarde, olhando planos, discutindo detalhes complicados. Outras noites ele a acompanhava até o carro em silêncio, os ombros se tocando de leve no escuro, ainda sem palavras sobre o que crescia entre eles. Só olhares que duravam e gestos que valiam mais que qualquer fala. Aí veio a gala, um evento grande no galpão reformado da empresa. Agora centro temporário moderno. Doadores, jornalistas, políticos e líderes de ONGs lotaram o lugar. Lara, num vestido azul escuro simples, fez discurso sobre a noite em que tudo mudou, sobre luz de fogueira, sopa e um menino com febre. Não citou Rafael pelo nome, mas quando desceu do palco, uma repórter parou ela. Alguns dizem que sua ascensão rápida no grupo é por causa de relação pessoal com o Sr. Rivera. Pode confirmar ou negar que seu cargo é por favoritismo. Lara congelou. Faltou ar. As mãos tremeram levemente. Mas ficou firme. Eu recebi o cargo baseado em... Nunca terminou. Rafael se aproximou calmo, mas com intenção clara. A voz firme enquanto falava pro pequeno grupo que se formou. Se me permitem. Colocou a mão firme nas costas de Lara. Depois, sem pensar, pegou a mão dela na sua e virou pro salão. A mulher ao meu lado mudou o rumo da minha vida. A voz dele mostrava algo mais profundo que só defesa. Quando eu não tinha nada, sem poder, sem título. Ela ofereceu abrigo pro meu filho e pra mim sem pedir nada em troca. Olhou pra Lara. E algo passou entre eles que calou até o repórter mais desconfiado. Ela não viu CEO nem homem poderoso. Viu 2 pessoas precisando e abriu a porta. Virou pro público. Tudo que construímos aqui nasceu daquele momento. E se essa empresa fez algo bom desde então, é por causa do coração dela. Silêncio. Depois aplauso. Lara olhou para as mãos unidas, ainda quentes, ainda firmes. Não sabia quando ele pegou a mão dela. Nem porque o coração parecia explodir de algo grande demais para caber. Mais tarde, quando as luzes baixaram e os convidados foram embora, ficaram sozinhos no centro do salão. Você não precisava falar tudo isso. Rafael olhou para ela, olhos suaves. Precisava sim. E pela primeira vez, não soltou. O inverno voltou suave. A chuva caía como pano macio cobrindo os pinheiros e as estradas sinuosas com graça quieta. No fim de uma dessas estradas ficava o casebre velho, não mais esquecido, agora consertado com cuidado. A estrutura básica mesma, o espírito intacto, quente, simples, esperando. Rafael convidou Lara e Theo pro fim de semana. Depois de um ano trabalhando lado a lado, construindo abrigos, iniciando programas, aprendendo os jeitos um do outro, parecia certo. Mesmo assim, Lara não soube para onde iam até a última curva. Arfou quando viu. O casebre estava lá como memória viva. As botas dela rangeram nos degraus limpos. A porta da frente ainda rangia. Cheiro de pinho e canela no ar, exatamente como lembrava. E acima da lareira, emoldurado em vidro, o desenho do Theo, mulher de cabelo claro abrindo a porta para homem e filho na chuva. Você guardou. Rafael sorriu suave. Foi o primeiro lugar que o Theo chamou de casa de novo. O fim de semana se desenrolou gentil. Cozinharam juntos na cozinha pequena, agora cheia de risada. Música tocava baixo no alto-falante que Rafael instalou. Theo corria de cômodo em cômodo como se sempre tivesse pertencido ali, perguntando se podiam ficar para sempre. Naquela noite, depois do jantar, Theo dormiu no sofá debaixo do mesmo cobertor que ela enrolou nele um dia. Lara saiu na varanda, braços cruzados contra o frio, olhando a chuva cair. Rafael se juntou em silêncio. Depois de um longo momento quieto, virou para ela. Vem comigo um instante? Ela seguiu até os degraus onde a luz quente do casebre saía atrás deles. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e ajoelhou. Não num salão grandioso, mas exatamente no lugar onde ela abriu a porta para ele um dia. Estendeu um anel simples de prata. Por dentro da pulseira 6 palavras pequenas. Obrigado por abrir a porta.
Os olhos dele encontraram os dela. Eu acreditava que não merecia uma família, que o que perdi não voltava mais. Mas você mudou isso com suas mãos, com seu coração. Fez espaço pra gente quando ninguém mais faria. Os olhos dela encheram. Não prometo que tudo vai ser perfeito. Continuou. Mas prometo manter a porta sempre aberta pra você, Protel. Pra tudo que a gente construir junto. Estendeu o anel, a mão tremendo só um pouco. Você abre mais uma vez? Dessa vez pra vida toda. Lara não respondeu com palavras. Ajoelhou ao lado dele. Envolveu os braços em volta dele. E segurou firme como um dia segurou o filho dele. Não de medo, mas de amor. Um som pequeno quebrou o momento. Theo estava na porta, esfregando os olhos sonolentos. Tia Lara, mamãe, você fez o papai sorrir igual na primeira noite. Rafael riu, puxando Lara mais perto. Ela enxugou os olhos e olhou pro menino que sem saber conectou as vidas deles. Depois pro homem que finalmente voltou para casa. A chuva continuou caindo ao redor deles, suave e silenciosa. Sem multidão, sem diamante brilhante. Só uma porta aberta numa tempestade. E nunca mais fechada. Às vezes os começos mais bonitos vêm do simples ato de abrir uma porta. Se essa história tocou seu coração, se lembrou que bondade importa, que o amor pode chegar quietinho, e que segundas chances muitas vezes vêm embrulhadas em chuva e silêncio. Então te convidamos a fazer parte de mais momentos assim. Inscreva-se no canal Histórias que Tocam a Alma, para mais contos de esperança, amor, força, e das pequenas escolhas que mudam vidas para sempre. Deixe seu coração ser lembrado, uma história de cada vez.